Muita coisa sobre a história dele também, até fofoca de família, viu? Tem lá uma parte que eles contam, né, de que existia boatos de que o Freud tinha algum tipo de relação com... Olá pessoal, nesse vídeo eu vim contar pra vocês como que foi visitar Sigmund Freud. Pois é, eu estive na casa do nosso querido criador da psicanálise, Freud, lá em Viena. Infelizmente ele não estava lá para me receber, mas ele deixou a casa aberta e eu fui lá conhecer. É meu segundo dia aqui em Viena. É de manhã agora, eu acabei de descer na estação Warkstraße, que com certeza essa é a pronúncia correta. E eu tô caminhando até a casa de um amigo meu amigo Sigmund. Infelizmente ele não tá em casa, achei chato da parte dele, mas pelo menos ele deixou aberto ali pra fuçar um pouco nas coisas dele e tal. Bom, gente, pra quem não sabe, né, existe um museu lá em Viena que fica na casa do Freud, né, onde ele realmente morou a maior parte da sua vida e onde ele atendia seus pacientes também. E nesse museu você pode encontrar muitas coisas sobre ele, sobre a história dele, os objetos dele, enfim, muita coisa ali que é na casa dele. Então eu vim contar pra vocês como foi essa experiência, o que dá pra encontrar por lá. E eu vou deixar algumas fotinhos aí pra vocês verem tudo comigo também, tá? Primeira coisa, eu vou deixar aí pra vocês verem a rua dele. Claro, né, em 2022, mas dá pra ter um gostinho aí de como que era na época lá, no começo do século passado, né? Até porque Viena é uma cidade que eles mantiveram toda a história lá, né? As construções e tudo mais. A estrutura da casa dele, então, também toda ali bonitinha, quase que intacta. Pra entrar no museu eu paguei, acho que 14 euros. Dá pra fazer tour guiado, mas eu fui sozinho por conta própria. Até porque tem muitas informações nas paredes, eles contam toda a história cronológica, tem toda a orientação ali certinho para você conhecer mais sobre a história dele. Então vamos lá, né? Alguns pontos que eu achei sensacionais. A primeira coisa é que em cada cômodo que você entra tem uma plaquinha dizendo o que era aquele cômodo, né? Porque infelizmente em relação a móveis não tem muita coisa do que tinha naquela época. Uma coisa ou outra realmente ainda tem. Por exemplo, tem um sofá que era da época mesmo, que foi doado pela Anna Freud, né, a filha dele. Agora, a maioria dos cômodos realmente são cômodos vazios, onde se tem os objetos ali dispostos, que realmente eram dele, as cartas, enfim, tudo pra gente conhecer, né. Mas quando você entra no cômodo, né, tem lá a plaquinha dizendo que cômodo era aquele. Então isso era muito emocionante, assim, muito legal, porque você pisava e você via, estou na cozinha do Freud. Estou no quarto do casal, estou na salinha da Ana. Enfim, você conseguia ver tudo ali, né, e se visualizar mesmo, como se você estivesse pisando ali naquela época, né. Então essa parte estrutural mesmo da casa para mim foi realmente muito emocionante, de perceber que eu estava naquele lugar. Por exemplo, na varanda dele, eu fiz questão de tirar uma selfie na varanda do Freud, porque eu pensei, cara, era aqui que ele sentava, pegava o charutinho dele, olhava para essa paisagem aqui, e pensava aí nas psicanálises dele, nas teorias dele. Pra gente que é estudante de psicologia, psicanálise, ou já é da área, né? Cara, realmente é muito emocionante. Eu, por exemplo, talvez eu não vá seguir para a área da psicanálise, mas a gente entende toda a importância que ele teve e que ele tem até hoje para a nossa profissão. Então, cara, realmente é muito emocionante você estudar sobre ele, ler, visualizar tudo aquilo na sua cabeça, ver filmes sobre aquilo e de repente você tá ali na casa dele. Ainda em relação aos cômodos, né, uma coisa muito interessante é que a casa é enorme. Eu quase deixei de ver a casa por inteiro. Eu fiz ali um tour pelos cômodos, né, e inicialmente achei pequeno. Falei, acho que é só isso, né? Já tinha me emocionado, já tinha visto o que eu queria ver. Falei, beleza, agora é pra ir embora. De repente, olho pro lado, tem uma porta misteriosa, uma passagem misteriosa, que aí você entra, tem vários outros cômodos. Isso aconteceu 2 vezes. Por 2 vezes eu quase fui embora, voltei e tinha muita mais coisa pra ver. Então é enorme lá. E é interessante que tem uma parte da casa ali que é só da Anna Freud. Meio que como se fosse um puxadinho que ela fez ali numa época da vida. Então tinha uma cozinha só dela, o quarto só dela, se eu não me engano até um consultório só dela. Muitas coisas interessantes da história, né, que eu pelo menos não conhecia. Só fui aprender lá. Como por exemplo isso que eu comentei, né, de uma parte da casa ser da Anna Freud, dela também fazer atendimentos lá mesmo. Em relação aos atendimentos dela, né, tanto ela quanto Freud, eles eram muito amantes de animais, né? Eles adoravam cachorros, eles tinham um cachorro, acho que era um pastor alemão, não lembro. Eles tinham um cachorro que ele ficava na consulta ali, né? Se eu não me engano, principalmente com a Ana ele ficava. Ainda em relação sobre a estrutura da casa, né, uma coisa muito interessante é que a sala de espera dos pacientes, né, é assim, você entra, tem a sala de espera, e cara, é muito emocionante porque eu fiz o caminho dos pacientes dele, mas enfim, é assim, você entra, aí você chega numa sala de espera, você vai para o consultório dele, essa parte também é muito legal porque você vê aquela porta dupla, né, que a gente vê nos filmes e tudo mais, então realmente é daquela forma.
Então aí você entra por essa porta e é ali o consultório dele, tem a mesinha, tudo. E esse paciente ele sai não por onde ele entrou, ele sai por uma outra porta, porque o Freud já pensava, né, na questão de manter a privacidade dos seus pacientes. Cara, olha que incrível isso, né? Naquela época ele já pensava nisso. E eu gravei um trechinho do vídeo mostrando justamente por onde o paciente saía, pegava ali o casaquinho dele e ia embora. Então ele não passava por onde os outros pacientes já estavam esperando pela consulta. Em relação sobre a estrutura da casa aí também, né? Tinha uma questão de que existia um espaço onde era, se eu não me engano, também uma sala de espera. Uma sala de espera? Ficou durante uns bons anos ali como sala de espera, mas depois teve que se desfazer. E nesse espaço foi montado meio que uma mini clínica ali, com leito, para que o Freud ficasse ali quando ele ficou doente, porque a Ana cuidou dele uma parte da vida. Então ela cuidava dele na própria casa, então esse espaço acabou sendo um quartinho ali, um leito para que ele ficasse. Outra questão muito emocionante, muito legal, são os objetos. Aqueles objetos que a gente está cansado de ver em fotos, em filmes. Cara, aí você vê ali a bengalinha dele, você vê ali a máquina, a mala dele, o óculos dele. Cara, tudo ali mesmo, real, a plaquinha dele. Cara, isso é da hora. As cartas, a letra dele, uma lista de presença lá das reuniões que eles tinham de psicanálise. Cara, quando a psicanálise nasceu, você tem ideia, cara, é muito legal isso. 100 anos atrás. Muita coisa sobre a história dele também, até fofoca de família, viu? Tem lá uma parte que eles contam, né, de que existia boatos, de que o Freud tinha algum tipo de relação com a cunhada dele e tudo mais. Só que eram boatos meio infundados, mas utilizavam essa história, que talvez seja fake mesmo, mas para descredibilizar ele, sabe? Em relação às teorias dele e tudo mais. E né, pra quem conhece Freud sabe o quanto ele apanhou aí em relação às teorias dele, né? E apanha até hoje, né, coitado? Olha, realmente é um passeio que vale muito a pena fazer, ainda mais pra gente que estuda isso. Realmente é uma imersão cultural muito, muito boa mesmo. Eu super recomendo esse rolê, hein? Se for pra ver num dia, não deixa de ir na casa dele, hein? Aí nessa foto aí, ó, tô sendo analisado por ele, viu? Aí também foi em Viena, mas foi no Museu de Cera Madame Tussauds. Não foi na casa dele, não. Não espere encontrar uma estátua dele lá na casa dele, tá? Tem que ir no Museu de Cera pra ver. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso. Eu queria contar pra vocês essa experiência. Espero que tenham gostado. Aqui no canal eu falo de assuntos de psicologia, psicanálise. Então me acompanhem, ativem aí o sininho, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha. E é isso aí. Até a próxima. Fim.